Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos temas profundos com base na sabedoria da Bíblia. Hoje mergulharemos no significado das tatuagens, à luz das Escrituras. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. As tatuagens têm sido uma forma de expressão pessoal e cultural ao longo dos séculos, mas o que a Bíblia realmente diz sobre elas? No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, encontramos: "Não fareis cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor." Esta passagem tem sido interpretada de várias maneiras, mas muitos entendem que proíbe modificar o corpo de maneiras que desrespeitem sua integridade. É importante lembrar que Deus olha para o coração humano. Ele valoriza a nossa devoção e caráter, mais do que a nossa aparência externa. A Bíblia enfatiza que somos feitos à imagem de Deus e que nosso valor vem dele, não de modificações físicas. Se você já tem uma tatuagem ou está pensando em fazer uma, saiba que a Bíblia nos encoraja a buscar a paz interior através da fé e do amor a Deus. Ele nos aceita como somos e nos chama a viver em harmonia com o seu plano para nossas vidas. As tatuagens têm sido parte da história humana por milênios, variando de cultura para cultura. Na Bíblia, a prática de marcar o corpo era conhecida, mas frequentemente associada a rituais pagãos e práticas que Deus advertiu os israelitas a evitar. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, lemos: "Não fareis cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor." Esta instrução era parte das leis dadas a Moisés para guiar a conduta moral e espiritual do povo de Israel. A interpretação desta passagem varia entre os estudiosos e teólogos. Alguns veem essa proibição como uma questão de evitar práticas associadas a rituais pagãos que não honram a santidade do corpo humano, criado a uma imagem de Deus. A Bíblia ensina que nossos corpos são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso nos lembra da importância de cuidar do nosso corpo e de não permitir que as práticas que possam desrespeitar sua integridade ou testemunho espiritual prevaleçam sobre a devoção a Deus. No entanto, a Bíblia também ensina sobre a graça de Deus e seu amor incondicional por nós. Ele vê o coração humano e valoriza nossa relação pessoal com Ele mais do que nossa aparência exterior. Isso nos encoraja a buscar a paz interior através da fé e da obediência a seus ensinamentos. Enquanto a Bíblia oferece diretrizes sobre tatuagens, a questão principal é como honramos a Deus com nossas escolhas e como cuidamos do nosso corpo, refletindo seu amor e propósito para nossas vidas. Esperamos que esse vídeo esclareça esse tema complexo. A Bíblia é uma coleção de textos antigos, escritos em contextos culturais e históricos diversos. Interpretar suas passagens exige considerar esses contextos, o que pode resultar em entendimentos variados. As práticas sociais e culturais mudam ao longo do tempo. O que era visto como tabu ou ritual em um contexto antigo pode ser percebido de maneira diferente nos dias de hoje. Isso pode levar algumas pessoas a questionar a relevância direta de certas passagens bíblicas para suas vidas contemporâneas. As leis do Antigo Testamento, incluindo a proibição de fazer marcas no corpo, Levíticos 19 e 28, eram parte de um sistema legal e religioso específico para o povo de Israel. Para alguns, essas leis são vistas como aplicáveis apenas dentro daquele contexto histórico-cultural e não necessariamente como normativas universais para todas as pessoas e tempos. Vivemos em uma sociedade diversa, onde as pessoas têm diferentes valores e interpretações sobre questões morais e espirituais. Para muitos, a decisão de fazer tatuagens é pessoal e pode estar alinhada com sua autoexpressão e identidade cultural.
o que pode entrar em conflito com interpretações mais rígidas de certas passagens bíblicas. A Bíblia enfatiza a importância do relacionamento pessoal com Deus e a orientação do Espírito Santo ao interpretar suas escrituras. Isso significa que, para alguns, a ênfase está mais na intenção do coração do indivíduo e na aplicação dos princípios espirituais mais amplos do que em aderir estritamente a cada comando específico das Escrituras. A dificuldade em aceitar certas passagens bíblicas, como aquela que trata das tatuagens, pode surgir de uma combinação de fatores, incluindo interpretação histórica cultural, mudanças nas práticas sociais, conflitos de valores pessoais e uma abordagem diversa para a aplicação das leis antigas. Continuamos a explorar esses temas com a esperança de enriquecer nossa compreensão mútua e nosso relacionamento com Deus. Em várias passagens das Escrituras, Deus nos convida a obedecer a Ele não apenas por medo ou obrigação, mas como um ato de amor e confiança. Em Deuteronômio 28, por exemplo, encontramos promessas de bênçãos abundantes para aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. A obediência a Deus não garante uma vida isenta de desafios, mas promove paz interior e confiança em meio às adversidades. Salmo 128, 1, 2 nos lembra que aqueles que temem ao Senhor e seguem seus caminhos serão abençoados e desfrutarão do fruto do seu trabalho. Obediência abre o caminho para uma comunhão mais profunda com Deus. João 14, 23 nos ensina que Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A obediência não é apenas para benefício pessoal, mas também para impactar positivamente as gerações futuras. Em Deuteronômio 7, 9, Deus promete sua fidelidade aos que o amam e guardam seus mandamentos até 1000 gerações. Ao viver em obediência aos ensinamentos de Deus, nos tornamos testemunhas vivas de seu amor, graça e poder transformador. Mateus 5,16 nos exorta a deixar nossa luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. A obediência a Deus não é apenas um conjunto de regras, mas um caminho de vida abundante, paz espiritual e impacto positivo. Que possamos buscar viver em obediência ao nosso Pai Celestial, confiantes em seu amor e nas promessas de bênçãos que Ele nos oferece. Integrar nossa fé nas decisões sobre tatuagens é um processo pessoal e espiritual que envolve considerar vários aspectos importantes. Aqui estão alguns passos detalhados para refletir sobre essa integração. Buscar orientação nas Escrituras. É fundamental começar examinando o que a Bíblia diz sobre a nossa identidade em Cristo e como devemos cuidar do nosso corpo como um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Embora a Bíblia não mencione diretamente tatuagens modernas, princípios como moderação, respeito pelo corpo e consideração pelos outros são relevantes. Reflexão sobre motivações e intenções. É importante examinar nossas motivações para querer uma tatuagem. Perguntas como: por que quero isso? E qual mensagem ou símbolo estou escolhendo e por quê? Podem nos ajudar a discernir se nossas intenções estão alinhadas com os valores cristãos de amor, respeito e pureza. Nossas decisões devem refletir nosso compromisso com Cristo e nosso desejo de ser um testemunho vivo do seu amor e graça para os outros. Mateus 5,16. Isso inclui pensar em como nossa decisão de fazer ou não uma tatuagem pode impactar aqueles ao nosso redor, especialmente outros cristãos e não cristãos. Consultar líderes espirituais e outros cristãos maduros podem oferecer perspectivas valiosas e apoio durante o processo de decisão.
Eles podem compartilhar insights baseados na sua própria fé e experiência, ajudando a iluminar áreas que talvez não tenhamos considerado completamente. Finalmente, é crucial buscar a orientação de Deus através da oração, pedir a Ele sabedoria para tomar decisões sábias e paz interior para saber que estamos alinhados com Sua vontade, para trazer clareza e confiança na escolha que fazemos. Integrar nossa fé em nossas decisões sobre tatuagens é um processo de discernimento espiritual e prático. Ao considerar cuidadosamente nossas motivações, buscar orientação nas Escrituras, refletir sobre nosso testemunho cristão e buscar conselho da comunidade cristã, podem tomar decisões que honrem a Deus e sejam consistentes com nossos valores cristãos. Levítico 19:28 é o versículo da Bíblia que frequentemente é citado em discussões sobre tatuagens. Vamos explorar esse versículo e seu contexto mais detalhadamente. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Este versículo faz parte do livro de Levítico, que contém leis e instruções dadas por Deus ao povo de Israel através de Moisés. Essas leis, conhecidas como a lei mosaica, visavam regular a vida religiosa, moral e social do povo escolhido de Deus. A interpretação tradicional desse versículo proíbe especificamente 2 tipos de práticas relacionadas à modificação corporal: fazer cortes no corpo como parte de rituais fúnebres pagãos e fazer tatuagens. Ambas as práticas eram comuns em culturas antigas e frequentemente associadas a práticas religiosas pagãs, que Deus queria que seu povo evitasse. Além da proibição literal de tatuagens e cortes rituais, o versículo reflete princípios mais amplos sobre a santidade do corpo humano, como criaturas feitas à imagem de Deus. Somos chamados a honrar e respeitar nosso corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso implica cuidar do nosso corpo e evitar práticas que possam desfigurá-lo ou desrespeitá-lo. Para muitos cristãos, a questão das tatuagens hoje levanta questões sobre como esses princípios podem ser aplicados em um contexto moderno. Alguns argumentam que a proibição específica em Levítico ainda se aplica como princípio moral, enquanto outros interpretam de maneira mais flexível, considerando a mudança nas práticas culturais e sociais ao longo dos séculos. Em resumo, Levítico 19:28 proíbe tatuagens e cortes rituais como parte de uma orientação moral e religiosa específica para o povo de Israel. Apesar das interpretações variadas, é essencial que os cristãos considerem cuidadosamente esses princípios bíblicos ao tomar decisões sobre tatuagens, buscando sempre honrar a Deus em todas as áreas de sua vida. Aplicar a Bíblia no nosso dia a dia é um processo prático e espiritual que envolve incorporar os princípios e ensinamentos das Escrituras em todas as áreas da nossa vida. Aqui estão algumas maneiras detalhadas de como podemos fazer isso para manter uma vida em santidade e obediência. Dedique tempo diariamente para ler a Bíblia, permitindo que a palavra de Deus molde sua mente e coração. Não apenas leia, mas também estude as passagens, procurando entender o contexto histórico, cultural e espiritual dos textos. Reflita sobre como os ensinamentos da Bíblia se aplicam à sua vida pessoal, familiar, profissional e social. Mantenha uma comunicação constante com Deus, através da oração, compartilhando suas preocupações, agradecimentos e buscando sua orientação. Ore para que o Espírito Santo guie suas decisões e ações de acordo com os princípios bíblicos. Viva com integridade em todas as interações, sendo honesto e justo em seus negócios
e relacionamentos. Demonstre amor e compaixão pelos outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, em servir e cuidar dos necessitados. Pratique o perdão, buscando reconciliação e paz em situações de conflito. Seja um testemunho vivo do amor de Cristo, através de suas ações e palavras, compartilhando sua fé de maneira autêntica e respeitosa. Compartilhe o Evangelho com outras pessoas, explicando as boas novas de salvação, através de Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo guie suas decisões e ações, capacitando-o a viver uma vida que honre a Deus em todas as circunstâncias. Aplicar a Bíblia no nosso dia a dia não se limita apenas à leitura e aos estudos, mas envolve viver conscientemente de acordo com os princípios e valores que encontramos nas Escrituras. Ao fazer isso, não apenas fortalecemos nossa fé e relacionamento com Deus, mas também impactamos positivamente o mundo ao nosso redor, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas interações e decisões. Em conclusão, Levítico 19:28 oferece uma orientação clara e direta para o povo de Israel sobre a prática de tatuagens e cortes no corpo. Esta passagem reflete não apenas uma proibição específica de práticas culturais e religiosas antigas, mas também princípios mais amplos de santidade e respeito pelo corpo humano, como um templo do Senhor. Para os cristãos contemporâneos, essa orientação levanta questões importantes sobre como aplicar esses princípios em um contexto moderno, onde as práticas culturais e as interpretações pessoais variam amplamente. Ao decidir sobre tatuagens, é crucial considerar não apenas as implicações estéticas ou pessoais, mas também como essas escolhas refletem a fé e o testemunho cristão. Buscar orientação nas Escrituras, refletir sobre motivações pessoais e buscar a sabedoria de líderes espirituais podem ajudar os indivíduos a tomar decisões que honrem a Deus e promovam uma vida de integridade espiritual. Em última análise, o objetivo é viver em conformidade com os princípios bíblicos de amor, respeito mútuo e devoção a Deus, buscando sempre a paz e orientação divina em todas as decisões da vida. Em resumo, as tatuagens são um assunto complexo, mas a Bíblia nos lembra da importância de honrar nosso corpo como templo de Deus e buscar a paz interior acima de tudo. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e inspirador para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Que Deus te abençoe e até a próxima.